A projeção cartográfica, pessoal, basicamente falando, ela se explica como sendo uma forma de representar o nosso planeta, tá? Então, quando você faz uma projeção cartográfica, você pega a Terra e você projeta o nosso planeta em cima de um plano, né? Que seria como se fosse uma folha de sulfite. Só que tem um problema, né? O nosso planeta, ele é esférico, né? Ele é redondo. Tudo bem que alguns acham que a Terra é plana, né? Mas até então a Terra é esférica. E quando a gente olha para essa Terra, vou até abrir para vocês aqui, ó. O nosso planeta, pessoal, na verdade, ele é um geoide, tá? A Terra é assim, ó. Essa é a Terra real, entendeu? A Terra sem aquela atmosfera que parece que ela fica redondinha. Essa é a Terra real. Então a Terra é muito imperfeita, né? Tem lugares aí, você pode ver que ela é esférica, né? Ela é circular, mas ela é altamente imperfeita, né? A gente tem a impressão da Terra ser redondinha porque a gente vê a camada da atmosfera naquelas fotos espaciais. Mas quando você retira essa camada atmosférica, a Terra fica assim, ó. A Terra fica nesse formato, tá? E esse formato, pessoal, ela é um geoide, tá? Geoide é o formato da Terra. Tudo bem que alguns acham que a Terra é plana, mas ok, né? A Terra é um geoide, tá? E toda vez que você vai tentar pegar algo redondo, circular, e você vai tentar colocar isso num plano, pessoal, isso vai gerar uma série de problemas, né? Porque para você transformar, né, algo que é arredondado e transformar isso numa coisa plana, vai gerar distorções, tá? Vai gerar distorções de alguma forma, as distorções serão geradas. Então, o que são as projeções cartográficas, né? São justamente essas representações gráficas, né? São formas de você representar a superfície terrestre. Cartografia, pessoal, é a parte da geografia que estuda mapas, né? Então, a cartografia estuda mapas, basicamente falando. E no contexto da cartografia, todas as vezes que você vai tentar aí fazer, né, uma projeção de um mapa, alguma imperfeição você vai acabar causando nele. Principalmente se for mapa mundi, né? Porque daí você vai colocar um objeto esférico, que é o planeta, em cima de um plano, e certamente isso vai gerar algumas distorções, tá? Bom, aí é importante que vocês saibam, então, pessoal, a classificação das projeções, né? Como é que as projeções cartográficas são classificadas? Elas são classificadas em três grandes grupos, tá? A conforme, a equivalente e a equidistante. Essas são as três formas de projeções cartográficas, tá? Básicas. Aqui no livro tem algumas para vocês verem, né? Então, olha só, uma projeção aqui, ó, a projeção de Lambert, que é uma projeção conforme. Temos também aqui, ó, uma outra projeção, que é a projeção equivalente, né, de Aitov, como vocês podem ver. Temos aqui, ó, uma projeção equidistante azimutal. Então, notem, pessoal, que tudo isso aqui é jeito de mostrar a Terra, tá vendo? Ó? Todas essas projeções são formas diferentes de mostrar o planeta. Mas elas têm coisas boas e coisas ruins, tá? Ela tem pontos positivos e pontos negativos. Essa aqui, por exemplo, né? Tem coisa boa e tem coisa ruim nela, né? Por exemplo, um ponto altamente negativo. Olha o tamanho da Groenlândia. A Groenlândia aqui parece maior, tá maior do que toda a América do Sul. E na verdade a Groenlândia ela é do tamanho de uma região brasileira. Ela pega o tamanho de alguns estados do Brasil, né? Então há distorções, né? Se você pegar aqui, por exemplo, essa projeção de Aitoff, né? Dá para ver também que aqui a Groenlândia ficou menorzinha. Então, certamente ela está mais próxima da realidade. Mas o formatinho dos países está esticado, né? Olha como está ficando bem esticado aqui. Você altera a forma, né? Você fica, a área ficou legal, mas a forma está estranha. Essa aqui também, né? Essa aqui ela deixa até o tamanho dos países que estão mais próximos do meio, até que legalzinho. Mas olha a Austrália como fica totalmente desfocada, né? A Austrália parece que é maior que a África e na verdade a Austrália é menor que o Brasil, né? Então, nenhuma projeção cartográfica, pessoal, é 100%, entendeu? Todas elas aí vão apresentar pontos positivos e negativos e é importante você ter uma relação, você ter uma noção sobre isso, tá? Projeção cartográfica, pessoal, numa escala de importância para vestibular,
Ela tem uma escala 4, tá? Não é dos assuntos mais importantes, mas ela cai com uma certa frequência. Então é bem legal você pegar aí os pontos mais importantes, ficar esperto aí, né, com os temas gerais. E qualquer dúvida, vocês me chamam aí para a gente, né, trocar uma ideia, tá bom? Bom, como são então as projeções que existem, né? Primeira projeção, pessoal, projeção conforme, tá? O que que significa isso, ó? Referem-se a projeções que conservam todos os ângulos de qualquer ponto. São mantidas as formas ou a fisionomia dos elementos cartografados e, para isso, as áreas são deformadas. O que é uma projeção conforme, pessoal? Uma projeção conforme é aquela que você vai manter o contorno, tá? Você vai manter. Vamos pensar assim, né? Olha só o que ele fala no livro, ó. São mantidas as formas, mas as áreas são deformadas. Quando ele fala sobre manter a forma, pessoal, significa o quê? O contorninho dos países, né? O desenho dos países, ele fica perfeito. Então você consegue ver o contorno do país, o seu formato perfeito. Mas o que que ele altera? Ele altera o tamanho, a sua área. A sua área fica totalmente desfocada. Então, ele é muito bom para você ver a fisionomia de um país. Você consegue ver perfeitamente a fisionomia dele. O seu tracejado, o seu formato, a sua forma fica perfeito na projeção conforme, mas a sua área fica totalmente distorcida. Então, dá só uma olhada, ó. O desenho dos países está muito perfeito, né? Então, olha, o contorno da América do Sul, o contorno aqui das ilhas, né? Elas estão muito bem feitas. Então, dá para você ver que na projeção conforme, né? O formato, a forma, ela fica muito bem representada. Só que a área, o tamanho dela, pessoal, ela fica completamente desproporcional. Principalmente nas latitudes mais altas, tá? Porque aqui, ó, nas latitudes mais baixas, ela mantém um padrão, ela obedece um padrão, né? Então, Brasil e África está proporcional, a Austrália está proporcional com a África, mas quando você vai ficar em latitudes mais altas, e quando eu falo latitudes mais altas, pessoal, são latitudes mais próximas dos polos, né? Olha o que acontece aqui, por exemplo, com essa parte do globo, né? O desenho está perfeito, ok, mas olha como fica distorcida as áreas, né? Olha a distorção que essas áreas apresentam, né? É igual eu falei, olha o tamanho da Groenlândia, né? Ela é maior que a África, né? E a Groenlândia, conforme eu falei, era do tamanho de alguns estados do Brasil. Então, é uma projeção muito boa para você ver o desenho, né? O contorno dos países, né? Dos continentes, mas a área, nossa, fica totalmente distorcida, tá? Depois, a gente tem a projeção equivalente, pessoal. O que que é a projeção equivalente? São as projeções que conservam as áreas, mantendo a proporção do tamanho entre a superfície real e a representada. Para tanto, as formas ou a fisionomia dos elementos cartografados são deformadas. A equivalente, pessoal, ela é exatamente o contrário da conforme, porque nessa aqui, as áreas dos países, o tamanho deles, está muito próximo com a realidade, tá? Então, as distorções, elas estão mais em relação ao seu formato, né? Elas estão mais relacionadas aí com a forma, né, dos países, com o formato das regiões, né? Então, dá para ver, por exemplo, né, que ficam áreas esticadas, né? Áreas que apresentam assim, né, como posso falar, parece mesmo que elas estão esticadas quanto mais próxima dos polos, né? Mas o tamanho, a área, né, ela de fato fica muito próximo da realidade. Então dá para ver que tem um equilíbrio entre o tamanho, né, dos continentes. Dá para ver que a África aqui realmente é bem maior que a Austrália. Dá para a gente perceber aqui, né, que a América do Sul, que o Brasil é maior que a Groenlândia. Então, você altera o formato, né? Você altera o desenho, mas o tamanho do que está projetado fica bem interessante, tá? Na projeção equivalente. Então, as formas, né? A fisionomia, o contorno dos elementos são deformados, mas a área, o tamanho dele se mantém bem próximo da realidade.
E por fim, pessoal, nós temos a projeção equidistante, né? O que é a projeção equidistante? Nesse tipo de projeção, os comprimentos são representados em escalas constantes. Mantém-se, portanto, a relação dos comprimentos dos meridianos e os paralelos reais como desenhados no mapa. O que significa isso, pessoal? Esse tipo de projeção, né, que é a projeção equidistante, ela é muito boa para você poder ver exatamente aonde estão os países de acordo com os paralelos e os meridianos. Então, nesse tipo de projeção, ela é muito legal para você fazer, por exemplo, a observação de coordenadas geográficas. Não que fique fácil para você ler uma coordenada geográfica aqui dentro, porque fica muito difícil, tá? Mas é assim, ó, os paralelos e os meridianos, eles estão passando exatamente aonde eles deveriam passar. Ou seja, eles estão aí com os tamanhos certos, com as linhas certas, eles estão mantendo exatamente o ponto por onde eles passam, tá? Pode parecer aí um pouco de besteira, né, uma projeção como essa, mas ela é uma projeção bem interessante, porque ela mantém exatamente a relação entre os paralelos e meridianos. Então, aonde o paralelo deveria passar na real, ele está passando aqui nessa projeção, e aonde o meridiano deveria passar na real, ele está passando também aqui nessa projeção. Então, para a leitura, né, de paralelos e meridianos, para você saber a localização exata dos paralelos e meridianos dentro dos países, né, dentro das áreas continentais, nenhuma projeção é melhor do que essa, tá? Essa mantém exatamente a proporção entre os paralelos e os meridianos, mostrando exatamente aonde eles realmente passam, tá? Essa aí é a projeção equidistante, beleza? Então, pessoal, a real é que existem diferentes classificações, porque algumas projeções é assim, ó, Bruno, eu quero uma projeção que mostre bem o contorno dos países e não tem problema se ficar um maior do que o outro, usa conforme. Bruno, eu quero mostrar uma projeção que eu preciso que a área dos países esteja certa. É mesmo que o desenho esteja errado, não tem problema, mas a área tem que estar certa, usa equivalente. Bruno, eu preciso usar uma projeção onde os paralelos meridianos estejam alinhados. Eu tenho que saber exatamente por onde essas linhas passam para que eu possa fazer o meu estudo. Então, você usa a equidistante, tá? Nesse caso, pessoal, as projeções são assim, tá? Elas são todas imperfeitas, elas são bons em uma, nem tão boas em outras, mas é importante que vocês saibam que diferentes tipos de projeções servem para diferentes tipos de análise, tá? E depois vocês vão conhecer comigo na próxima aula mais algumas projeções, vocês vão conhecer aí mais algumas formas de representar a superfície do planeta, né? Vocês vão conhecer aí mais jeitos de mostrar a superfície da Terra, e eu vou mostrar para vocês também aquela projeção cartográfica que é considerada a mais perfeita, aquela que apresenta menos distorções. Ela ainda é distorcida, tá? Deixo aí para vocês bem claro que rola uma distorção, mas tem uma que é considerada a mais próxima do que seria a superfície real do planeta. Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa sobre a parte do planeta, da projeção, dos tipos de projeções, do que eu falei até aqui? Ficou alguma dúvida? Tudo bem, então, pessoal? Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Tudo certo? Então, beleza. Como sempre, eu falo para vocês, né? Revejam as anotações, né? A aula está gravada, então reveja a aula se você quiser. Faça aí o seu estudo em casa para você rever o que você fez. Não existe lição de casa melhor, pessoal, do que refazer, né? Do que dar uma relembrada naquilo que você viu durante a aula. Essa é a melhor lição de casa, é fazer de fato um estudo da matéria que você estudou. Se por acaso ficou alguma dúvida, vocês trazem para mim na próxima terça-feira, beleza? E aí a gente continua a nossa matéria na terça e teremos aí nossas 2 aulas da semana. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então, pessoal, me despeço de vocês então. Desejo para vocês um ótimo final de semana. Se cuidem.